aprendemos mais coisas, nunca voltamos sem aprender nada. E ontem a gente estava fazendo o que os teólogos chamam de RG, que é reconhecimento geográfico, aqui em Massaranduba, na nossa segunda visita. Tivemos uma terceira, mas foi individual, mas diretamente ligado ao povo, na segunda visita em Campo Aberto. E o interessante é que o quadro é o mesmo de Alagoa Nova, é o mesmo de qualquer outra cidade que vamos andar pelo esse Brasil afora. Em cada rua nós temos que conversar com o povo, temos que ver a intimidade que o povo tem com Deus, o crescimento, se estão realmente absorvendo a palavra de Deus, independente da religião. Pregar o Evangelho, ela não denomina um nome a não ser o nome de Cristo. Interessante é que em cada rua que andei, ontem eu consegui fazer 35% daquela cidade, o setor do centro, em cada rua encontrei uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Pentecostal Cristo Vive, a Batista Shalom, Congregacional, a Congregação Cristã, Universal do Reino de Deus, Metodista. Cada rua daquela que eu ia passando, no começo, meio, fim, víamos uma igreja evangélica. Então, uma cidade que podemos dizer, em relação às denominações, estão bem assistidas. Algumas pessoas gostam da Igreja Batista, isso é natural, outras da Assembleia de Deus, e cada um vai servir a Cristo na denominação que sente-se melhor. Mas o quadro, como falei, é o mesmo das outras cidades. A população continua na idolatria, continua na prática deliberada do pecado, adoração mal dirigida, como os demais. Então tem alguma coisa errada. Quando a palavra de Deus, estudando um exemplo que Massaranduba é o quadro de Alagoa Nova, que inclusive nossa vizinha, nossa irmã, mas quando a palavra de Deus nos chama a atenção, podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, quando tem a seguinte citação: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então observe que as igrejas evangélicas, embora hoje com déficit, uma deficiência muito grande, dado essa pandemia, as pessoas estão com medo de congregar, é normal, mas as igrejas estão ali cumprindo cabalmente o seu papel, o seu ministério. Eu tenho certeza que se de 7 horas da noite eu pegar a moto e for dar uma volta nessa cidade, todas as igrejas evangélicas, todas as denominações estarão pregando o Evangelho, porém com uma pequena carga de participantes, são os crentes fiéis. Aí as pessoas dizem: mas nós estamos aí na pandemia, nós estamos diante de um problema muito sério. É verdade. Mas se você chegar em qualquer barzinho dessa cidade, ou à noite, ou agora à tarde, com certeza vai ter concentração de pessoas. Basta eu caminhar aqui pelas calçadas da nossa Batatinha, Santa Luzia, Cruzeiro, Centro, São Sebastião. Vamos ver as pessoas aglutinadas, como eu via ali em Massaranduba ontem. Reunidas, então tem tempo para tudo, tem desejo de tudo, menos de adorar a Deus. Interessante é que em 2008, quando eu estava com o meu cunhado, o missionário Jonas, na época, 2008, quando a gente estava tentando fazer um avanço em Lagoa de Roça, o quadro era o mesmo. Queimadas semanalmente, o quadro é o mesmo. Temos mais de 24 igrejas ali queimadas, mas a situação diante da idolatria, diante, usar até um termo jurídico, abstenção, abandono da fé é grande. Do mesmo jeito que em Pocinhos, a terra aqui do Bebeto, estive em Pocinhos há algum tempo e voltarei em breve. Estive em Pocinhos, a situação é a mesma. Buqueirão, tivemos em Buqueirão, Alcantil, Esperança, Lagoa Seca. Tivemos um trabalho há 4 anos atrás, começamos, mas pegamos uma temporada de inverno, tivemos que parar. Então, a igreja do Senhor está presente em todas as cidades.
Mas infelizmente o povo está debochando. O povo está brincando, está indiferente, está letárgico. Com nojo, letargia é com nojo. A letargia é mais ou menos quando a pessoa está com aquela, vou usar uma expressão aberta, uma expressão médica, quando a pessoa está com aquele desejo de vomitar, que a comida não aguenta, está voltando e joga para fora mesmo, é uma letargia. Então, em relação à palavra de Deus, as pessoas estão vivendo essa letargia não biológica, não química, não patológica, né, do corpo, mas a letargia espiritual. Daí o motivo, como eu vinha meditando ontem ali de Massaranduba, daí o motivo pelo qual nós temos a maior praga de todos os tempos. Eu considero maior mesmo que a peste negra lá na Inglaterra, há uns anos atrás, aproximadamente no final da Idade Média, bubônica, ele matou muita gente. Na pulga, né, chamava a febre do rato. Depois tivemos há poucos anos aqui, os mais antigos sabem disso, a gripe espanhola levou muitos. E outros eventos, mas nenhum está sendo marcante, nenhum está sendo contundente e tem destruído como essa Covid. Observe que hoje nós temos avião, hoje nós temos ambulância, hoje nós temos oxigênio, temos tantas facilidades, hoje nós temos antibióticos top de linha. Hoje nós temos um grande número de médicos. Os médicos que tem hoje não se comparam aos médicos da Idade Média. A facilidade de ultrassom, a facilidade de ressonância, de exames em tempo real é muito grande, mas não temos conseguido adiantar. Por quê? Por causa da letargia, por causa do descuido do povo de maneira geral. Não falo da comunidade evangélica, não falo dos adoradores em espírito e verdade, mas do povo em termo geral. Cada rua daquela cidade, e não estive na zona rural, com certeza a zona rural um pouco menor do que a Lagoa Nova, porém mais acidentada, tem muitas denominações, tem muitos pontos de pregações. Ora, se a rua, se o centro, se a periferia onde eu dei uma ligeira entrada está assim abarrotada de igreja, imagina aí a zona rural, onde os missionários adoram fazer o trabalho. Mas não está resolvendo o problema, não porque os crentes não estejam pregando o evangelho, mas porque os incrédulos têm dado ouvido a mensagens edênicas, digo melhor, do Éden. As facilidades de pegar o do seu semelhante, as facilidades no âmbito da luxúria, da sexualidade, as facilidades na comunicação, na locomoção, quando isso deveria somar valores à nossa vida, deveria ser usado em benefício da nossa vida biológica, material e, acima de tudo, da espiritual. Aí começa a queixa, começa o chororô, começa a lamentação, paga quem tem culpa no cartório, paga quem não tem culpa, porque quando Deus manda a chuva, manda para todo mundo, bom, mal, preto, branco, amarelo. Ele não faz acepção de pessoas, mas quando chega também a doença, chega para todo mundo. Se fosse só para os incrédulos, eles vinham para o lado dos crentes para não adoecer. Era só com medo da doença, não era por amor a Cristo. Aí, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. Dá um resultado, porque estamos sofrendo isso. Quer saber por que estamos sofrendo? Eu vou dizer. De que se queixa, pois, o homem vivente? De que nós nos queixamos? A Bíblia questiona, abre aqui um parâmetro, uma interrogação. De que se queixa, pois, o homem vivente? Ela responde, Bíblia não deixa ninguém sem resposta. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então, Covid, como AIDS e outras que tem aí, ébola, e outros males, é nada mais, nada menos do que a soma dos nossos pecados. Vou me colocar no grupo dos pecadores, que não sou perfeito. Então, a soma dos nossos pecados é que está gerando esse tumulto, essa tormenta, essa anomalia. Anomalia é algo que está saindo do controle do real e está sobre
sobre o descontrole de quem se queixa, pois o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então eu não estou acusando, a Bíblia é que está dizendo. A Bíblia de Deus está usando aqui uma afirmativa, vem um questionamento, vem a indagação de quem, e a mesma Bíblia diz agora, Deus pode apontar porque Ele é Deus, eu não tenho direito. Se eu levantar meu dedão sujo e apontar para alguém, eu não tenho esse direito. Sou tal qual de carne, pecador inclinado, com a pequena diferença, Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas ela também faz uma afirmação, vou dizer até um imperativo, uma ordem direta de Deus aqui. Vou usar agora essa afirmação, levar para dentro de uma sistemática imperativa. Vou ferir todo o português agora. Hoje a Academia de Letras, tenha cuidado aí, não vão me criticar. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Está afirmando. E ao mesmo tempo nós podemos dizer até que está dando, ó, você se queixa dos seus pecados, está questionando o quê? Mas a Bíblia tem resposta. Vou ensinar a cura da Covid. Ninguém ensinou, já ouvi aí pela internet, mas aqui na Pirauá. Azitromicina, não é ivermectina, não é. Não. Isso aí não está resolvendo muita coisa, não. A cura da Covid está na Bíblia. Crônicas 7:14. Vamos para a cura da Covid. Pega o papel, pega o lápis, vou fazer agora feito o doutor Edmilson Sobral. Não vou dar o dever de cada, não. Vou dar o dever do dia a dia. O remédio, a pula. Vou ensinar a cura da Covid. Segunda Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura está aqui. Orar, buscar, jejuar, se converter, Deus perdoará os pecados. É interessante. Eu estava prestando atenção agora nessa conjunção o i ou e, se assim queira dizer. Eu encontrei lá aqui. Olha, e orar, e buscar 2, e se converter 3, e eu perdoarei 4 vezes essa conjunção coordenada aditiva. Olha aí, português aí. Conjunção coordenada aditiva. Preste atenção agora. E buscar, e orar, e se converter, e perdoarei. Olha, 3 aí, a quarta. Ele amplia todo esse questionamento. Então, quem é e tal, é uma conjunção aí coordenada aditiva, que soma valores, que distingue, que mostra. E conotação expressiva para a sua vitória, meu amado. Vou repetir para terminar a defesa da fé. Segunda Crônica 7:14. Cura para a Covid. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua... Mais um aqui. Então são 5, conjunções. E sararei a sua terra. Então, meus amados, está aí a resposta. A resposta para a sua vida está em Cristo. A resposta para a sua vida está no Igreja Evangélica. Porque se nas outras tivesse salvação, nós não estaríamos passando esse caos. Nós não estaríamos passando este momento crucial. Então procure a Igreja Evangélica, é para ser crente, porque de incrédulo o mundo está cheio, de religioso o mundo está abarrotado. Vamos ser crente. Vamos servir em espírito e verdade. Vamos expressar o amor de Deus para termos vitória no tempo presente e na vida eterna. Amém.